Marlúcia Ramos, que é trabalhadora do Despertar da Consciência e também trabalhadora do Novo Horizonte, nossa casa irmã de Serra Talhada. E o tema, vigiai e orai. Com certeza é um tema, no mínimo, convidativo, não é? Quem de nós não precisa estar atento aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos? Então, a nossa irmã vai nos trazer esse esclarecimento nesta tarde e eu garanto que nós sairemos aqui mais fortalecidos do que chegamos. E possamos agora elevar os nossos pensamentos para a nossa prece inicial. Pai amado, Mestre Jesus, amigos da espiritualidade, nesse momento, Senhor, rogamos a Tua presença, assim como a presença de toda a equipe espiritual, trabalhadora da nossa casa, para que assim, com o amparo dos benfeitores espirituais, possamos nós, encarnados e desencarnados, compreender o tema da tarde de hoje. Que esse tema possa nos tocar no coração, nos convidando a colocá-lo em prática no nosso processo de reforma íntima. Te rogamos também nesse momento, Senhor, que envolva a nossa irmã palestrante nos cunhos salutares, para que ela possa trazer o tema de forma fácil, simples e esclarecedora, para que possamos compreendê-lo, que ela possa ser o melhor instrumento da espiritualidade para nos conduzir durante toda essa tarde. Que assim seja. Olhando, porque eu não sou muito boa de filmar e às vezes não consigo. Boa tarde a todos vocês. Que a paz, que a luz, que o amor esteja presente aqui entre nós, a harmonia. Que vocês deixem para fora as tristezas, as desarmonias, algum problema que tiveram hoje e se entreguem a este momento de muita luz e de muita paz nessa seara, para que sejamos agraciados no amor de Deus, no amor de Jesus. Bem, meus irmãos, o tema que eu escolhi para a gente conversar, nós conversarmos hoje, é orai e vigiai. Mas antes de começar, eu queria falar uma coisa assim para vocês, que eu me preocupo muito com a nossa evolução. Eu sempre estou atenta assim às coisas que acontecem comigo, com todas as pessoas, e como estamos, de uma certa forma, um pouco perdidos nessa nossa evolução. Então, esse tema, orai, vigiai, é um ensinamento de Jesus aos seus discípulos, que significa estar em oração com Deus e vigiarmos os nossos pensamentos e a nossa conduta. Então, o orar e vigiar é realmente estarmos sempre conectados com Deus, com Jesus e com nós mesmos, para que possamos nos vigiar, para que possamos realmente sentir o que não está bem conosco, o que nos acontece ao nosso redor. E a oração, ela é importante para vencermos as lutas da vida, porque se não oramos,
se não vigiarmos, fica diferente, né? Fica quase assim impossível de caminharmos de uma maneira sensata. A vigilância constante é necessária para evitar a complacência e a negligência. As atitudes influenciam as atitudes dos outros. Os pensamentos positivos, os pensamentos negativos atraem a mesma essência. Orar fortalece o nosso espírito e a nossa entidade com ele. Quando vigiamos e oramos, colocamos em prática o que Jesus disse a Mateus 26. Com isso, discernimos espiritualmente o que aconteceu, o que acontece em nosso arredor, né? Não se deixe levar pelas aparências. Santifique-se, vigiai-vos e orai. Bem, meus irmãos, essa frase, orai e vigiai, nos faz refletir de uma maneira geral. Se nós estamos tendo esse cuidado no nosso dia a dia, então precisamos voltarmos para dentro de nós mesmos para sabermos, verificarmos se realmente estamos tendo esse cuidado de vigiar e de orar. Se paramos por um minuto e sentir que estamos em conexão com Deus, se estamos tendo cuidado com a dor do próximo, se estamos orando por eles, que muitas vezes nós esquecemos. Vamos ser bem positivos, porque antes de pensarmos no nosso próximo, na maioria das vezes nós pensamos em nós, não é mesmo? Então, se estamos vigiando os nossos atos e os nossos pensamentos, então, meus irmãos, vejamos o seguinte: no mundo atual de provas e expiações, que nós sabemos que estamos no mundo de provas e expiações, temos que admitir que estamos no meio de uma evolução, onde o materialismo, o ter cada vez mais desejamos, leva-nos a esquecer essas duas frases, orai e vigiai. Por quê? Porque o materialismo, infelizmente, ele está acima de tudo. Não adianta a gente dizer que não, mas na maioria dos casos, o materialismo, ele está tomando conta de toda a humanidade. E a consequência, sabemos que teremos cedo ou tarde. Para termos uma ideia, atualmente o nosso país tem um índice preocupante de problemas de transtornos mentais. Se vocês verem assim nas redes sociais, em qualquer noticiário, tudo, vocês percebem que os transtornos mentais estão num índice muito elevado. O Brasil tem o maior número de pessoas ansiosas do mundo. Estatisticamente é comprovado que o Brasil tem o maior índice de ansiosos do mundo. Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, OMS, 9,3% da população são ansiosas. Segundo pesquisa, o medo, a ansiedade são faces da mesma moeda.
num complexo mecanismo de sobrevivência e autoproteção da espécie humana. Sentir medo e ansiedade, além de ser bastante normal, é algo previsto e necessário para a nossa existência, porque não existe ninguém que não seja ansioso, não é mesmo? No entanto, existe um tipo de ansiedade que não está ligada aos nossos instintos, não estão ligados aos nossos instintos, mas nos valores culturais, aos quais somos submetidos desde muito cedo. De modo geral, nosso pensamento e nossas ações sofrem grande influência do que se reconhece como adequado e produtivo para alcançar o sucesso em um determinado grupo social. Quer dizer que somos seres que estamos conectados com o ambiente, né? A gente está sempre querendo. A cultura consumista que estamos vivendo e individualista está tão enraizada em nosso comportamento diário que, na maioria das vezes, não percebemos o quanto vivemos sob a ditadura do ter. As pessoas, não todas, né? Para tudo existe uma exceção, mas a maioria das pessoas sempre anseiam de ter. Quanto mais tem, mais quer. Nunca estão satisfeitos com aquilo que você possa sobreviver de uma maneira tranquila, de uma maneira sem essa ansiedade, porque esse tipo de ansiedade nos leva a problemas físicos, nos adoece. Para vocês terem uma ideia, notamos que as crianças de hoje muito cedo, elas não são mais bobas como antigamente. Elas já sabem o que elas querem. Elas fazem birras para aquilo que elas querem, se isto seja uma comida, isto seja um brinquedo, mas elas querem porque querem aquilo e são crianças determinadas. Não sei se vocês já observaram isso. E antigamente não era assim, as crianças eram boas, as crianças realmente elas obedeciam mais os pais, elas eram mais quietas, né? Mas hoje não, hoje a criança ela já tem a sua individualidade do que quer e do que não quer. Então, vamos ver. E com esse comportamento, os pais, por falta de vigilância no contexto da educação, ficam sem saber como tratar os filhos. Por exemplo, é bastante frequente os pais, quando as crianças ainda estão pequenas, né, perguntarem a elas o que é que você quer ser quando você crescer. Você quer ser um médico, você quer ser um advogado, você quer ser isso, quer ser aquilo. Como a criança, na idade que se encontra, ela pode responder a essa pergunta, a tal indagação, né? Então, questionamentos em idade tão precoce, como é que realmente a criança pode falar. E é evidente que não. Elas não sabem o que vai ser quando crescer e elas chutam de qualquer jeito, né? É interessante, eu estava numa comemoração, num aniversário, e eu levei meu neto. E Cláudio tem um amigo que ele é bem baixinho, pequenininho, né? Então, meu neto, ele diz que quando ele crescer, ele vai ser bombeiro. Ele acha lindo. Tudo dele é um bombeiro.
Aí ele olhou para o amigo de Cláudio, aí o amigo de Cláudio conversando com ele, aí ele perguntou: você vai ser o quê quando você crescer? Aí ele achou isso a coisa mais linda do mundo, porque ele estava achando que ele também era uma criança, né? O que é que você vai ser quando você crescer? Aí isso ficou na cabeça da gente. Então, assim faz essas perguntas de forma automática os pais, né? Como se isso já fizesse parte de um protocolo social aceito e até desejado. Os níveis elevados de ansiedade entre adultos e jovens e crianças e adolescentes é muito grande, gente, muito grande mesmo. O espírito Joana de Ângeles, no livro O Homem Integral, tem uma parte que ela fala assim: a ansiedade é uma das características mais habituais da conduta contemporânea, impulsionando ao competitivo de sobrevivência e esmagado pelos fatores contingentes de uma sociedade eticamente egoísta e então predomina a insegurança no mundo emocional das criaturas. A preocupação de parecer que é bom, a preocupação de responder de forma semelhante aos demais, de ser bem recebido, de ser bem aceito na sociedade, é considerado, é responsável pela desumanização do indivíduo, que se torna um elemento complementar do grupamento social sem identidade nem individualidade. Como eu falei no início, a ansiedade ela tem manifestações naturais, como se guarda, por exemplo, você faz um concurso, aí você guarda, você fica com aquela ansiedade de tanto ser aprovado, como o dia que você vai receber a notícia, né? Se foi aprovado ou não. Isso é natural. Ansiedade, nesses termos, é natural. É perfeitamente compreensível. É uma atitude assim equilibrada. Ao extrapolar esse contexto, quando começam a aparecer os distúrbios, os ataques cardíacos, você tem problemas de estômago, você não consegue dormir, você fica nervoso, estressado, aí a ansiedade ela já passa para ser um problema fisiológico que você tem que tratar. Você não pode, de jeito nenhum, deixar que a ansiedade faça com que você adoeça. Porque a ansiedade ela é uma coisa normal, inerente a todos nós, seres humanos. Mas quando ela passa a ter, você passa a ter um problema emocional, um problema que está lhe causando insônia, dores no estômago, ataque cardíaco e estresse, então você tem que parar e você tem que ser tratado. Então, a ansiedade ela trabalha contra a estabilidade do corpo e da emoção. Joana de Ângeles fala o seguinte: o pandemônio gerado pelo excesso de tecnologia e de conforto material nas chamadas classes superiores, com absoluta indiferença pela humanidade dos gentios, dos guetos e das favelas, promiscuidade assustadora revela a falência da cultura e da ética atribuídas no materialismo com seu arrogante desprezo pelo espiritismo.
E não temos só a ansiedade que está de maneira assustadora, crescendo cada vez mais. Temos também a depressão. A depressão também, ela está em alta, gente. Ela está tomando conta do mundo, não é só do Brasil, não, mas tomando conta do mundo. É um caso que a gente deve ter sempre cuidado para que não possamos ser pegos de maneira assim, surpresa assim, para a gente, esses transtornos que realmente aniquilam os homens. Para vocês terem uma ideia, segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, 5,8% da população brasileira sofre de depressão, o que vale a 11,7 milhões de pessoas. Portanto, o Brasil, o maior índice de depressivos na América Latina e o maior nas Américas depois dos Estados Unidos. A depressão é também mundial, com casos aumentando em todo o planeta. Depois eu vou falar para vocês por que é que eu estou falando desses transtornos. E vocês devem estar se perguntando, né? Ela está falando desses transtornos e não está falando no tema em si. Segundo a doutora Beatriz Barbosa da Silva, a afirmação de que existe uma pandemia de depressão para parecer à primeira vista um exagero ou uma artimanha da indústria farmacêutica que quer comercializar as suas pílulas milagrosas, né? Como se vende um pão quentinho que a gente compra na padaria, mas infelizmente o índice de pessoas acometidas por quadros de depressão clínica demonstra uma triste e sombria realidade. A humanidade, no estágio em que se encontra, é maciçamente composta de criaturas extremamente fragilizadas em si mesma, ainda desestruturadas do ponto de vista emocional, psicológico e espiritual. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, que fala da melancolia, que a depressão antigamente se chamava melancolia, né? Quando a pessoa estava assim triste. Sabeis porque às vezes uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? É que nosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota fugindo ao corpo que lhe serve de pressão em vãos esforços para sair dele. Reconhecendo inúteis, cai no desânimo e, como o corpo lhe sofre a influência, torna-vos o laxidão e o abatimento, uma espécie de apatia que vos julgueis infelizes. Bem, meus irmãos, eu falei muito sobre os transtornos e tem vários e vários outros transtornos que a gente sabe, que a gente tem conhecimento, né? Mas só que a ansiedade e a depressão são dois transtornos que estão realmente tomando conta, não só do Brasil, mas do mundo inteiro. E precisa estarmos sempre chamando a atenção das pessoas para que as pessoas possam realmente se policiar. Então, o orar e vigiar, ele nos mostra se fizermos realmente de maneira como se deve ser. Eu acredito, tenho certeza que nós não seríamos pessoas assim tão ansiosas e não cairíamos numa depressão.
Porque nós precisamos, gente, nós precisamos da conexão com Deus, de estarmos junto a Deus, de adentrar de maneira muito positiva, com muita fé, nos ensinamentos de Jesus, porque é tão pouco e porque a gente não consegue. Estamos em pleno século XXI e a gente ainda estamos, de uma certa forma, muito ligados ao materialismo, estamos muito ligados ao ter, ao querer, a falta de respeito pelo próximo, a falta de amor, de consideração. Então, se nós realmente vigiarmos e orarmos, nós teríamos realmente como sermos donos de nossas vidas e não deixarmos que a sociedade nos corrompa com seus dogmas, com sua maneira assim, de impor para as pessoas que elas devem ser assim, que elas devem ser assado. Olha, no tempo de Jesus, uma pessoa que foi altamente ansiosa, vocês sabem quem foi? Judas. Judas era altamente ansioso. Quando Jesus saía com seus discípulos, que ele estava junto, ele queria que os discípulos eles corressem para chegar a tempo, no templo, para Jesus fazer suas pregações. Então, ele era altamente ansioso. Teve uma passagem que Jesus ia com seus discípulos e Judas, e ele ia para um templo para fazer as suas pregações. Então, quando Jesus passou em um determinado beco, ele observou que tinha uma senhora, uma mulher, toda ensanguentada, toda ferida, lá no fundo do beco. Então, Jesus parou e olhou e foi até essa senhora. Então, Judas ficou furioso, porque se Jesus iria parar ali, iria conversar com essa senhora, ele iria, quando chegasse no templo, o templo já estava fechado e Jesus não ia falar ao público. Então, ele tentou impedir que Jesus não fosse para atender essa senhora, mas Jesus não deu ouvido. Jesus foi até ela e Jesus ficou tão emocionado, que quando ele segurou na mão dessa senhora, dessa mulher, as lágrimas de Jesus, quando caíram nas mãos dela e nos pés da mulher, ela já foi segurando. Foi uma emoção tão grande, que Jesus chorou bastante e ela também, e ela ficou curada. Então Judas, com a sua ansiedade, com a sua vontade de chegar lá ao templo, ele disse para Jesus: deixa essa mulher não vale nada. Mas Jesus continuou, curou, ela ficou curada das suas feridas, que alguém tinha deixado ela lá, porque achava que não tinha jeito, né? Ela estava com o corpo todo ferido, mas Jesus curou. Então, quando eles retornaram para ir ao templo, quando chegaram lá, realmente o templo estava fechado. E Judas ficou furioso, porque mais uma vez Jesus perdeu de dar de fazer as suas pregações, né? Então, a pessoa mais ansiosa no tempo de Jesus foi Judas. A pessoa. Então, vamos voltar ao assunto sobre orar e vigiar. Não podemos deixar
que o materialismo. Não podemos deixar que este sentimento tão negativo do orgulho, de ter, é o que mais a gente vê hoje, gente. É o que mais a gente vê hoje. As pessoas, de uma certa forma, elas são camufladas. Elas são camufladas de que não dá atenção às coisas materiais, mas as pessoas não. São raras as pessoas que não dão. E você percebe muito isso, não estou fazendo política, mas vocês percebem isso de maneira tão chocante. É nesse período de eleição. É tão chocante você ver um candidato chegar na sua casa, um candidato que nunca nem lhe olha e vem pedir voto de uma maneira assim tão descarada, que, olha, tempo de eleição você vê muita coisa, né? Muita coisa mesmo. Não estou fazendo política não, e nem sou contra política não. No dia lá, estou lá para votar e pronto. Mas a hipocrisia toma conta também do mundo, muito mesmo. E o mundo, gente, está precisando, não é o mundo, somos nós. Você vê um tempo desse, toda a informação que a gente tem, principalmente nós que somos espíritas, que lemos, que vemos documentários, que a gente está sempre conectado. Um tempo desse, gente, ainda tem guerra. Milhares e milhares de pessoas que morrem, que não sabem nem por que está brigando. É incrível, gente. Olha, como é que a gente vai para um plano de regeneração dessa maneira? Então, infelizmente, nós ainda estamos muito, muito atrasados, porque não colocamos a emoção acima de tudo. Estamos sempre deixando a emoção para lá e estamos colocando a razão. Eu quero ter isso, eu vou ter. Não importa o que aconteça, mas você está sempre, eu quero isso e eu vou conseguir. Mas são raras as pessoas que usam a emoção. E eu como ser humano, que também erro, que também tenho as minhas indiferenças, mas eu me preocupo quando eu vejo as pessoas assim, as pessoas conversando. Eu gosto muito de observar as pessoas conversando. Eu fico pensando, meu Deus, falta tanta coisa ainda para a gente melhorarmos. E por que a gente que tem consciência disso, por que nós não vamos à luta, gente? Por que a gente não vai melhorar? Porque aqui é passageiro. Somos matérias. Estamos aqui para aprender, para evoluir. Então, vamos orar, vamos vigiar. Vamos pensar sempre em ter essa conexão com Deus, com Jesus, e pedir para que Ele amenize o pensamento das pessoas, que Ele seja uma luz para todos, e que as pessoas realmente se conheçam, entrem para dentro de si mesmo e sempre se pergunte: o que é que falta para que eu possa melhorar? O que é que falta para eu realmente seguir os ensinamentos de Jesus? Porque se você olhar direitinho, você ler direitinho o Evangelho, é tão pouca coisa, gente. É tão pouca coisa. Mas nós somos tão orgulhosos que não conseguimos realmente deixar que esse amor, que essa conexão entre dentro de nós, para que possamos viver melhor, para que possamos realmente esperar irmos para um plano de regeneração e sairmos desse mundo de provas e expiações, que não é fácil, né? Então, se deixarmos de orar e de vigiar, estamos acometidos desses transtornos. Eu acho que vocês não têm ideia que seja uma depressão. A depressão que pode nos levar a um suicídio. E vocês já imaginaram o que é um suicídio?
as consequências que vamos ter depois que desencarnarmos com o suicídio. Então, isso tudo é a falta de orarmos e vigiarmos, de confiar em Deus. Não tem coisa melhor, gente, a gente confiar em Deus, em Jesus. Às vezes eu me vejo assim perturbada com alguma coisa. Aí eu paro, eu digo, não tenho razão. Eu não tenho razão de estar assim. Porque eu tenho tudo. E tenho o amor de Deus. Eu tenho tudo, graças a Deus. Não me falta nada. Eu tenho meu marido, eu tenho meus filhos, eu tenho minha vida. Por que eu estou reclamando? Porque eu sinto uma dor no pé? Porque eu sinto uma dor de cabeça? Eu vejo tanta gente se reclamando com tão pouco. E tem tanta gente sofrendo tanto. Nos hospitais, nas ruas, à mercê de tudo o que você possa imaginar. E não reclama. A gente olha assim e a pessoa está levando a vida da maneira dele, mas estão levando a vida. E a gente que tem tudo, a gente acorda, tem o nosso café, tem um café que a gente pode fazer, colocar na mesa, tem o nosso pão. Na hora do almoço a gente tem um alimento, no jantar também. Se estamos doentes, temos o nosso remédio para tomar, ir ao médico, seja particular, seja do SUS. Por que, gente, a gente reclama tudo? A gente tem aquilo que a gente pediu e aquilo que a gente pode. E eu tenho certeza que Deus e Jesus não nos abandonam nunca, de jeito nenhum. A gente tem que ter amor, a gente tem que ter fé, tem que ter esperança. E orar e vigiar. O orar é tão bom quando você se sentir triste, quando você se sentir que as coisas não estão legais. Vá para um determinado local, seu quarto, uma sala sozinho e se desconecte. Feche seus olhos e converse com Deus. Converse com Jesus e peça, mas peça mesmo com fé, com esperança, que Ele venha nos atender. Pode não ser imediato, mas Ele atende, porque temos também um grande defeito, somos muito imediatistas, não é mesmo? A gente quer as coisas logo. Se a gente vai a um centro, se a gente faz um tratamento, a gente quer ver o resultado logo. A gente não pode esperar, a gente não espera. A gente sempre quer logo que seja resolvido, mas não é assim não, gente. Meus irmãos, é a nossa paciência, é a nossa fé em Deus, em Jesus, que vai nos levar à nossa cura, que vai responder às coisas que a gente está precisando, que nós estamos precisando. As coisas não acontecem assim de imediato, não. A gente tem que saber esperar e confiar. Então, fique no quarto. Eu gosto de meditar no quarto. Apaga a luz, fecho meus olhos e fico conversando com Deus, procurando as soluções, pedindo a Ele paciência, pedindo a Ele que eu tenha amor pelo próximo, que eu tenha realmente fé, que Ele nunca me abandone. E com certeza Ele responde, não logo, mas de uma forma ou de outra, responde. Chega, eu fico piada quando eu falo. Mas é isso que está faltando, gente, na humanidade. É crer, é sentir realmente que Deus e Jesus é o nosso caminho, a nossa fé, a nossa esperança é eles. Então, gente, vamos olhar os nossos irmãos realmente como nossos irmãos. Vamos ter piedade por aquelas pessoas que não pensam como nós, que ainda não foram tocadas com o amor de Deus e com as palavras. Não vamos julgar, porque o julgamento é a pior coisa do mundo. Vamos antes entender e saber ouvir. O saber ouvir é uma coisa muito importante.
Muitas vezes alguém chega para você, quer conversar, e você, no seu dia a dia, com essa correria que está o mundo, então você não, às vezes, está ali, está escutando, está certo, mas não sente o que o outro está sentindo. Se o outro veio até você para conversar, é porque o outro sentiu confiança em você. Então pare, gente, pare, sente e converse, olhe nos olhos. E as palavras, as melhores palavras que você tiver, fale para as pessoas, porque Deus acima de tudo, Jesus acima de tudo, com certeza Ele vai nos ajudar a colocar palavras na nossa boca que possa auxiliar aquele irmão que está precisando nesse momento. Então, meus irmãos, eu fico muito triste assim, quando eu vejo as pessoas correrem atrás de ter atrás do materialismo. Tem pessoas muito materialistas, muito mesmo. E eu fico pensando, o que é que essas pessoas pensam, né? O que é que essas pessoas pensam? Porque na vida, aqui a gente, quando desencarna, a gente não leva nada. Só a nossa conduta, né, que a gente teve aqui, aquela coisa boa. Só o que a gente leva, gente. A gente não leva uma roupa, a gente não leva um sapato, a gente não leva dinheiro, nada. Nada, nada, nada. Eu não sei se vocês viram, assim, alguns noticiários de Silvio Santos. Achei fantástico. Ele é uma pessoa totalmente desprendida, né? Não sei se você já viu alguma coisa, já assistiu alguma coisa. Uma pessoa altamente rica, que era, mas uma pessoa desprendida. E ele disse que na vida a gente não leva nada, quando a gente morre. Não leva nada. Então, é uma pessoa desprendida, apesar de ter o que ele tinha. Que as pessoas achavam que quando ele desencarnasse ia ser aquela pampa toda, né? Mas não, foi tudo muito simples. E ele tinha Deus no coração, ele tinha Jesus no coração. Então, gente, é o que está faltando em nós. É o que está faltando em mim, em você e em toda a humanidade. É essa confiança em Deus. É parar, é orar, é vigiar. Poxa, será que eu estou agindo certo? Será que eu estou faltando com caridade com meu irmão? Será que eu estou agindo, estou caminhando pelo lado certo? Será que eu estou tendo cuidado com a minha família? Porque temos que ver logo a nossa família. Temos que dar toda assistência à nossa família. E a nossa conduta, a partir do momento, eu estou aqui falando, mas a partir do momento que eu passar por aquela porta que eu entrei, a minha conduta não pode modificar. Porque o que eu estou falando aqui, eu tenho que levar para todo lugar que eu estiver, porque eu sou assim. Não adianta você falar palavras bonitas, como a gente sempre vê, e a partir do momento que a gente passa da porta, a gente age de maneira tão errada, né? Uma vez a gente tinha eu sei se é homem que a gente não pode dar exemplos nossos, mas o Senhor falava que a gente não podia dar exemplo nosso, né? Eu me lembro muito disso quando eu estou falando. Mas nós tínhamos uma família amiga que a gente achava que era um exemplo de família. Aquela família assim que a gente abraçou como pessoas altamente, pessoas boas. E no entanto, gente, não era assim. A primeira oportunidade que eu tive de conversar com a esposa desse casal, né? Ela disse que o marido era a pior pessoa possível.
e os filhos também. Está vendo como a gente se engana? Para eles, né? Para nós, eles pareciam ser pessoas boas, pessoas maravilhosas. Mas, quando estava no seu contexto familiar, eram pessoas péssimas, pessoas que se agrediam verbalmente, fisicamente. E aí, gente? Quando eu escuto uma palestra, eu sempre me pergunto, será que esse palestrante, ele faz realmente o que ele está dizendo? Então, quando a gente abre a boca, a gente deve ter consciência que a gente age da maneira como a gente está falando, da maneira como a gente está passando isso para as pessoas. Então, meus irmãos, vamos amar, vamos nos entregarmos a Deus, a Jesus. Quando você não tiver condições de vir ao centro, não fique achando que o mundo vai se acabar por causa disso. Não, gente. Porque Deus, Ele sabe de todas as nossas necessidades, dos nossos problemas. Basta você dizer, Deus, eu hoje não pude ir, mas eu estou conectado com você, estou conectado com Jesus, estou conectado lá naquela seara que eu frequento, só que eu não pude ir hoje. Porque antigamente eu me policiava muito, eu dizia, eita, não vou para o centro, não vou poder ir para o centro, eu ficava aperreada, ficava preocupada, mas depois eu disse, não, Deus sabe o porquê que eu não vou hoje ao centro, o porquê que eu não vou poder ir ao centro, mas é muito importante orar e vigiar. É muito importante nos conectarmos com Deus, nos conectarmos com Jesus e naquilo que nós acreditamos de bom, daquilo que nós possamos passar para as pessoas de maneira verdadeira, de maneira muito concisa. Então, meus irmãos, obrigada por essa oportunidade e que Jesus, que Deus se faça presente aqui nesta seara e nos lares de vocês, que Ele derrame sobre todos vocês a luz, a paz e o amor. Muito obrigada. Bem, meus irmãos, eu não sou cantora, mas eu gostaria de cantar uma música aqui para vocês, como é que diz? Sem acompanhamento? Capela. Capela. E mostrar para vocês o teor dessa música, a mensagem que essa música passa para a gente, que vocês, quando terminarem de escutar, vocês vão entender tudo que eu falei aqui, nesses poucos minutos. É uma música de Roberto Carlos, que é maravilhosa, que diz assim, quando eu quero falar com Deus. Quando eu quero falar com Deus, eu apenas falo. Quando eu quero falar com Deus, eu apenas calo e elevo meu pensamento, peço ajuda no meu sofrimento. Ele é Pai, Ele escuta o que pede o meu coração. Quantas vezes falando com Deus, desabafo e choro, e alívio pro meu coração, eu a Ele imploro, e então sinto a sua
tua presença, seu amor, sua luz tão intensa, que ilumina e o meu rosto e me alegra em minha oração. Quanta paz, quanta luz, Deus nos ouve, nos mostra o caminho que a Ele conduz. Deus é Pai, Deus é luz, Deus nos fala que a Ele se chega, seguindo Jesus. É tão lindo falar com Deus em qualquer momento. Deus que vê uma folha que cai e é levada ao vento. Não existe onde Ele não esteja. Ele pode escutar nossa voz. Deus no céu, Deus na terra, onde esteja, está dentro de nós. Quanta paz, quanta luz, Deus nos ouve, nos mostra o caminho que a Ele conduz. Deus é Pai, Deus é luz, Deus nos ouve, nos mostra o caminho, seguindo Jesus. Obrigada, gente. Fica muita coisa para mim dizer não, mas enfim, agradecemos a irmã pela mensagem da tarde de hoje, sobre as reflexões, sobre a importância de nos conhecermos, de estarmos conectados com o alto através do vigiar, através do orar, a importância de vivenciar o Evangelho na nossa prática diária. E a reflexão dessa música, eu não sou muito boa de Roberto Carlos, não, mas a música é linda, né? E traz uma mensagem muito poderosa. Que fiquemos com essas reflexões, que as levemos durante a nossa semana, nos fortalecendo na fé e na confiança. Lembrando que amanhã de manhã, 8 horas, nós temos... Hã? Não. Mas tem estudo. Tem um estudo. Amanhã não tem um atendimento espiritual, mas tem um estudo, tá bom? 8 horas, como na semana passada, para quem está em tratamento e para quem quiser participar do estudo. O estudo faz parte do tratamento. Então, o estudo será semanalmente e o tratamento será de 15 em 15 dias. Entretanto, próximo domingo, dia 6, não tem, porque nós temos a eleição, não é isso? Então, nós teremos o estudo amanhã, na semana que vem não tem, porque é eleição, tá certo? Temos a palestra próximo sábado, Jesus Martins, com o tema Última Ceia. Estão todos convidados para a nossa palestra no próximo sábado. E amanhã de manhã nós temos o estudo às 8 horas. E a nossa irmã vai fazer a prece de encerramento. Então, meus irmãos, vamos fechar os nossos olhos, vamos sentir a paz, a luz, o amor que se faz presente aqui nesta seara. Vamos agradecer a Deus, a Jesus e a toda a espiritualidade pela oportunidade de estarmos aqui
pela oportunidade de estarmos estudando os ensinamentos de Jesus, porque sem os ensinamentos de Jesus ficaríamos perdidos, ficaríamos sem essa conexão maravilhosa. Deus Pai, Jesus de infinita bondade, te agradecemos e te pedimos, Pai, que olhais por toda a humanidade, que olhais, Jesus, todas aquelas pessoas que neste momento estão sofrendo, que neste momento estão nos hospitais em estado terminais. Protegei, Jesus, a todas aquelas pessoas que não têm um teto para morar, que estão nas ruas, que estão entregues a bebidas, às drogas. Ajudai, Jesus, auxilia esses nossos irmãos que se encontram perdidos, sem esperança, sem fé, sem amor. Olhai, Jesus, para todos os idosos que procuram no seu fim de vida o amor, a luz dos filhos, da família, e muitas vezes, Jesus, não encontram, porque são abandonados e que eles precisam só do amor, da presença, da conexão. E assim, Jesus, te agradecemos e te pedimos que sempre auxilie a todos nós, para que possamos ser pessoas melhores, para que possamos a cada dia melhorar a nossa evolução. E assim, agradecido que estamos, te pedimos luz, paz e amor. Que assim seja.